num primeiro momento, a prova objetiva, né? O concurso da magistratura são 5 etapas. E a primeira é a objetiva, que é o X, né? Ali, A, B, C, D ou E. Né? Você Prova escolhe. fechada. Isso. Prova de múltipla escolha. E aí, você faz as primeiras provas, você já está estudando ali pra caramba, né? Aí você faz a primeira prova e toma um sarrafo, assim, gigantesco. Que você fala assim, meu amigo, Não sei de onde fiz veio. 50%, né? Uma hipótese. 50% da prova, a nota de corte foi 90%. Você fala assim, Nossa, onde que eu tô achando? Nunca eu vou conseguir. Não sabe? vai dar. Não Não vai vai dar. Vai Se eu dar. estudar 24 horas durante 10 anos, eu não consigo. Essa é a sensação que dá. Mas aí vem, né? Aí você fala, não, mas vamos lá, vou tentar, né? Mas tem gente tirando essa nota, eu também vou conseguir. Exatamente. Persistente. Aí você começa a pensar, né? Aquele pensamento de concurseiro. Cara, mas pra mim, eu acho que eu não consigo. Né? Eu acho que é uma questão minha mesmo. Acho que não vai rolar. Acho que eu sou um pouquinho mais burro do que a maioria, eu acho. Isso. É engraçado que todo mundo pensa isso. É igual. Até na minha fase oral, gente. Na fase oral, eu fui fazer um treinamento, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente chegou fechado numa sala, assim, tinha umas 30 pessoas. Ali só tinha os cabeças, assim. Só que todo já mundo tava na segunda fase. oral. É. Aí era TJGO, tinha Fase oral não é a segunda, não, é a terceira? A fase oral, na realidade, é a penúltima fase. Porque depois só vem a avaliação de títulos. De títulos. Só que a fase oral é mais temida, né? Desses Ela concursos grandes. Que aí assim. lida com emoção, não só conhecimento. Isso. E aí dá um medo danado, porque você já remou demais para chegar ali e perder no último etapa. Você não quer, né? Ninguém quer. Uhum. E aí fui fazer esse curso de oratória lá no Rio. Muito legal o curso, cara. E Brasil, assim, a nível de Brasil, acho que lá é um dos principais. E aí a gente sentou numa sala que tinha uns 40 concurseiros, assim, um do Mato Grosso do Sul, o outro sabe, do Brasil Paraná, inteiro. Brasil inteiro, a galera que já tava... Eu já conhecia muita gente de rosto, porque quando você começa a ir nesses concursos... Cara, isso você começa a reconhecer. Nossa, eu passei por isso com uma menina e ela sentou do meu lado, as duas, eu falei, essa menina tava fazendo o outro. Ai, vou guardar o nome dela. Não, o meu sempre aconteceu. Tinha uma menina... que é a do M, a gente cai sempre junto. Eu falei, um de nós precisa passar pra parar de se encontrar. Mas e aí? Vira amizade, né? Eu tenho amigos até hoje. Assim, porque era por nome. Então, assim, a sala do L. Cara, Luciano, tal. Tem um monte. Todo mundo junto. E aí, a sensação, né? A síndrome do impostor que eles viram, né? Cara, todos os meninos ali da sala tinham. Falava assim, não, eu tô aqui por sorte, cara. Eu não sei como que eu vim parar aqui. Se fizesse outra prova, talvez eu não estaria. Exatamente. Essa prova veio pra mim. É a chance da minha vida. Esse dia eu tava muito bem, inspirado. Exatamente. E aí, isso foi uma percepção depois que passou, minha, né? Que quando começava, porque aí fazíamos simulados, né? Punha 5 de um lado e o cara sendo arguído do outro, como se tivesse essa bancada aqui, 5 daí. Você fica desconfortável mesmo, pra treinar o desconforto. E o cara ia na pergunta de rodapé, sabe? Não é pra não saber. Exatamente. Que ninguém leu. Quem tá perguntando, ele quer que você ele quer te desestabilizar emocionalmente. A gente falou disso, ainda comentei. Ele quer que pra ver como é que você vai lidar. Dificuldade, né? Então ele vem com uma pergunta ali e tal. Meu, o pessoal sabia tudo. Sabe? E eu sabia também, na época, responder. Sim. Então, assim, mas a gente acha que nunca vai, não consegue. Mas a sensação era assim, nossa, eu tô aqui por uma sorte tremenda e é a chance da minha vida. E aí, essa era uma sensação de todos. Então, voltando, né? Nas primeiras fases, a gente esbarra ali, toma cacetadas, né? E continua, persiste. Aí você começa a passar. Aí chega o primeiro ponto. Fiquei por uma questão na fase objetiva. Aí você já, Aí na outra prova, você já vai e pum, tá dentro. Aí na outra você faz, entra. Aí você começa a entrar em todas. Sim. E é uma escada. Né? É um acúmulo de conhecimento, que aí ele já fica bem mais... Eu costumo brincar com os meninos, que eu falo assim, você tem que entrar na fila. Tem um requisito bacana para esse pessoal de concurso, que é ou você é um profissional ou você é um amador. Se você for um amador, a sua fila não anda, provavelmente você vai ficar ali durante muitos anos
E muitas vezes você vai desistir porque você não vai conseguir. É como se fosse uma fila que o guichê tá fechado. Isso, mais É ou uma menos fila, o isso. guichê lá na frente tá fechado. Você tá fechado. aqui, ela não vai. vai abrir. A outra tá movimentando. Agora, se você entra na fila dos profissionais, né? E eu gosto muito... Napoleon Hill, não sei se vocês já leram. Ele fala sobre isso e fala... o T. Harvey também, na T. Harbeck. Mente Milionária. O que a fila do profissional é o quê? É o cara que leva a sério. Sim. Né? É uma decisão, né? Eu acho que tem que Isso. tomar uma decisão. Falar, eu vou fazer isso aqui e vou fazer isso bem feito para acabar isso logo. Isso né? que é o do comigo profissional. foi assim, porque, você sabe, eu comecei a estudar para concurso, comprava a apostila da Bancos, dava 10 páginas e vamos lá fazer a prova. O guichê tava fechado. O guichê tava fechado. Né? E aí, até que chegou o momento que eu falei, não, peraí. Ou eu vou fazer isso aqui direito, ou não vou fazer. E deu super certo. Resolvi fazer certinho e foi, né? É totalmente então, diferente. é uma decisão mesmo que você tem que tomar e falar, eu vou abrir mão disso, disso. É por um tempo, a prova é daqui tanto tempo, a previsão que seja, mesmo que a gente não tenha o edital aberto. Eu vou me dar 2, 3 anos, que é um jogo de longo prazo. Vou me dar isso e vou levar a sério. Vou abrir mão de tudo. Pronto. Aí eu acho que você começa a deixar o amadorismo de lado e você entra na fila dos profissionais. E a fila do profissional anda. Ela anda. E você vê claramente o seu lugar na fila do profissional, dos profissionais. Porque essa história de, olha o rosto conhecido ali. Quando passou para a segunda fase, que eu comecei a passar para a segunda fase, eu comecei a passar em todos os concursos que eu fazia. Eu não ficava mais em primeira fase nenhuma. Teve um ano, eu não sei se foi 2015, 2016... que todos os concursos que eu prestei eu passei na primeira fase. TRF, para juiz federal e para juiz estadual. Então, eu passei assim, no mesmo ano eu passei uns 10, sabe? Todos os editais. Mas disso você tinha quanto tempo estudando? Só pra galera entender. Eu já tinha uns 3 anos estudando. 3 anos estudando. Uns 3 anos. Pra primeira aprovação foram 3 anos? Que foi esse que você passou? Você fala aprovação total ou na primeira fase? Aprovação total. Foram 3 anos e meio. 3 anos e meio, Foi de dedicação. Porque esse concurso do TJ Goiás demorou bastante para finalizar, assim, sabe? Foi uma época de restrição orçamentária. Então, a administração do tribunal segurou bastante. Então, ele acabou se prolongando mais. Então, vamos pôr 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas aí, nesses outros que você passou, você não chegou a fazer as outras fases? Fiz. Aí você sobe um degrau na escada, né? Aí tem mais outra, na segunda fase, a mesma sensação. Cheguei lá, e aí é outro rolê para a segunda fase de virar a pró na segunda fase. Exatamente, cara. Daí entrava, sentava lá, umas questões, aí você respondia a questão, porque você sabia mais ou menos o assunto. Mas na hora que chegava ali o espelho, você, nossa, eu não ia lembrar disso aqui nunca. Até você já, talvez tinha visto já. A segunda fase, só para o pessoal entender, é uma fase de prova aberta. Prova aberta. Então, a primeira Normalmente fase é a prova... uma sentença, não é? Não, aí essa é a terceira fase. Ah, tá. Então, a primeira fase é uma prova fechada. Objetiva, A segunda fase é uma prova aberta. É uma prova aberta. São questões dissertativas. Certo. Então... Tem alguns tribunais que mudam um pouquinho, às vezes pede alguma dissertação e algumas perguntas, outros são só perguntas. Mas, enfim, é para verem a sua escrita. Certo. Né? E aí, a mesma cacetada. De novo, voltei lá para o fim da fila. Mas aí já era outra fila. Da segunda fase. Da segunda fase. E aí já estava ali... Aí já tinha mais profissionais. Um concurso que tinha 4 mil inscritos, passava 200, 300. Entendeu? Para a segunda fase. E aí mais concorrido. Aí já fecha muito o cerco, você já vê que quem tá ali... Não tem bobo mais, Não tem bobo. Ali já é briga de foice. Né? Quem tá brigando na segunda fase para frente, já são sujeitos preparados. E aí começa a vir... Aí já é quem é mais profissional, já não existe a fila do amador. Tá todo mundo ali. Aí você já tá na fila do profissional, sua fila tá andando. Então você começa a ver os colegas passarem, né? Aqueles rostos... ali vão já embora, estão familiares. Fulano passou em tal lugar, fulano passou em tal lugar. Aí ele já não tá mais na sua frente. Na segunda. Entendeu? Ele já foi pra terceira. Ele já entrou. E aí começa a chegar a sua vez. E aí começa a chegar, daí passou da segunda fase, vem as sentenças. E aí são para magistratura, né? Uma sentença civil, uma sentença criminal, uma sentença penal. Que também é outra dificuldade.
Porque a técnica de redação, a técnica de elaboração do texto, a estrutura dissertativa ali é um pouco diferente do que se vê nos livros e do que o advogado está acostumado. Porque... É diferente a fundamentação, né? Postura, ou até a forma de desencadear argumento, né? É diferente. Justamente. A postura do julgador, que é difícil de você implantar na pessoa que ainda não é, que não... sabe? Que ainda não tem, ainda não tá ali. Eu imagino que o texto do advogado ele é muito enviesado, né? O do juiz, ele tem que ser... Ele não pode ter esse viés, né? Porque ali ele tá defendendo um lado, né? Então, eu acho que é mais... Sim. Ele é Por mais que amplo, você vai selecionar o direito de alguém, você tem que abranger tudo e você tem que se postar não mais como quem está pleiteando algo, mas como quem está decidindo. E isso é uma dificuldade que é difícil de passar para as pessoas, né? E só com muito treino para conseguir a gente adotar essa postura e até isso que nos treinamentos de assessoria eu falo para os meninos. Falo, olha, você tem que pensar que a figura do magistrado já não é mais uma figura de dúvida, de talvez seja isso. Não, ele tem que ser incisivo tem ali, que estar né? convencido e passar essa confiança para as decisões, né? Então, é algo que foge um pouquinho do comum, a gente não está acostumado a ler isso nos livros, né? E aí depois vem a fase oral. Aí quando você consegue passar, vem a fase oral, que aí a fase oral é o terror aí do Gente, pessoal. eu imagino, eu nunca fiz uma prova com fase oral. Mas eu ia na escola, falava que tinha prova a oral, mesma me dava coisa. dor de barriga, febre, eu a não mesma ia. coisa, Eu inventava as coisas Chamada pra minha oral. mãe. Falava, mãe, hoje não. Nossa, mãe, tá doendo. O dente tá doendo. Me leva no dentista. Eu preferi ir no dentista do que fazer a prova. Anestesia no dente né? pra não... Pronto. Imagina, você tá num concurso. Deve Não. ser bem tenso, porque você tá ali, eu acho que o que deixa mais tenso não é nem só o fato de ser uma prova oral, que já por si só já funciona, mas é o fato de que é quase a última fase do negócio. Tudo que você já tipo passou. Assim, Fala, se putz, eu se eu não errar passar aqui... a pressão tá muito maior. E aí você fala, putz, se eu errar aqui, eu perdi tudo aquilo que eu fiz para trás. Então a pressão é muito grande. Então a vontade de acertar é muito grande, mas aí gera um nervosismo, uma ansiedade natural, né? Eu costumo psicológico. falar. Eu, por exemplo, fui muito ruim na escola. E aí eu lembro que, tipo, em prova eu não ficava nervoso. Você não sabia sabia que eu ia nada, né? mal. Tipo, não tinha nada em jogo. Eu não tive. Sabe quando não tem nada em jogo? Se você estudar pra caramba ali, você fala, nossa, não posso ir mal, não posso ir mal. Meus amigos estavam tudo nervosos, eu tava assim, velho, o que é prova? Tá Vou tirar a nota Esse baixa povo e tá. a vida vai seguir. Então, assim, quando tem muito em jogo, né? Tem uma frase. Como que é a frase? Não vou falar igual o Chaves agora, mas que aí inverte a sequência, Chaves, né? Matheus. Chaves, você não sabe o que é Chaves, né? Não, Claro. sabe. Pô, SBT. Chaves. Que é assim, é justo que muito custe o que muito vale. Acho que é assim a frase. É justo que muito custe O que é? Uma o que frase muito boa. vale. Porque é o seguinte, vale muito, é muito relevante para aquela pessoa que está fazendo. Sim. Então, assim, é óbvio que ela vai estar num nível de tensão muito maior do que uma pessoa que, por exemplo, na primeira fase, porque assim, é meio que tá agora ali, quarta fase, né? E como que é essa fase oral? É você e o juiz, e um juiz não? Quem que uma é? Como é banca, que é né? que Eu funciona? Não quero assustar ninguém, mas é realmente assim, é algo que a princípio te impacta, sabe? A minha, por exemplo, foi num auditório. Nossa! Num auditório. Que bom. Tinha, assim, bastante gente assistindo. Gente assistindo. Tá. Os acadêmicos adoram Jamais isso, né? gostaria. Chega lá e fala assim, vou ver aquele cara ser fritado lá agora. Putz. Cara, a alegria da vida. E Quer aí? ver a sua caveira lá. O cara quer ver sangue. É tipo o cara que vai no circo e fica pensando em se cair. Se E Deus se essas motos bater na hora que ela estiver lá? Acho que agora vai pegar, quer ver? Né? É tipo isso, agora ele se enrolou lá, tá gaguejando. E aí são a banca, né, examinadora, geralmente por desembargadores ali, juízes mais experientes que estão... No meu caso, eu não lembro se eram 8 ou 12. Meu pai eterno. muita Sentam assim, num patamar mais alto que você. Pra te colocar Pra te no colocar seu no seu lugar. Você olha pra Já cima. fica com aquela postura de ursinho do Shrek, né? Você já... E aí começam eles sorteiam o ponto um dia antes. Isso, o Thales falou disso. Então, assim, esse sorteio de ponto é terrível, cara. É terrível. Porque eles marcam assim, o seu sorteio de ponto vai ser no sábado,
às 8 da manhã. E a sua arguição oral vai ser no domingo às 9 da manhã. Aí você quer estudar aquele assunto, Meu amigo, você não no dorme. dia que você sorteia o ponto, você quer engolir o livro É. daquele ponto. Daquele ponto. É. Né? Porque a sua vida depende daquela informação. Exatamente isso. E aí, só que detalhe, é uma matéria enorme, porque apesar de ser alguns pontos de cada matéria, você tem Ele pega civil, ponto grande, penal, né? processo civil, processo penal, administrativo, constitucional, tributário, ambiental, enfim, é uma gama enorme de matérias. Cada uma tem um ponto que não é pequeno o ponto também. E aí, assim, não dormi muito mal à noite. Nossa, Cheguei no outro dia, cara, coração, né, acelerado. E aí toda essa situação de você sentar de costa para a plateia, de vista para os desembargadores, excelência e tal. Um medo de errar numa formalidade. Porque, vamos pensar assim, com calma. A primeira fase, 5 horas. Segunda fase, mais 5 horas de concurso. Sentença civil, 5 horas. Sentença penal, 5 horas. Já foram 20 horas de avaliação. você já tá... E na prova oral é o quê? 1 hora, 1h30. Né? Às vezes, alguns tribunais estendem um pouco mais. Mas, perto das 20 horas para trás, o cara... o intuito ali não é muito testar o seu conhecimento, porque ele já sabe foi. que você tem. Conhecimento Aí, ele já como viu é que que você tem. você... E isso eu tive uma clareza muito grande assistindo as provas orais dos colegas. Porque, Você pode assistir, né? depois que você passa, pode. No Tribunal de Goiás. Ah, depois você passa na primeira fase, você Não, quer dizer? Ou depois você passa? Depois que você já faz a sua, Ah, tá. Ah, Prova você oral. pode ficar lá. você pode assistir dos outros. Antes, não. Ah, antes não. Antes, não. Mas eu acho que alguns tribunais restringem total, assim, você não assistir nenhuma. Mas lá a gente pôde depois de ser arguido. E aí eu sentei para assistir, de alguns colegas já conhecia, porque a gente acaba virando amigo, né? Faz grupo de WhatsApp para trocar material, enfim. E assistindo, eu percebi que quando você não tá com a corda no pescoço, você já tá ali na situação Quando de você não tá espectador. no muro de fuzilamento. É muito mais simples de pensar, o raciocínio flui muito mais e tal. E aí, as perguntas, eu sabia as respostas que foram perguntadas, e eu vi os colegas viajando, assim, na maionese, nossa, vai ser reprovado. Sabe? dando umas respostas, assim, que eu falava... nervosismo, por conta do nervosismo. Gente, mas é igual a prova. Você pega a prova depois e fala, como é que eu errei isso aqui? Pronto. Tá Não, é claro. que na hora a parte emocional Né, a gente- sobrepõe. E as notas, excelentes. Depois eu fui ver. Tiveram boas notas. Então, assim, a fase oral, ela é mais um teste emocional. Eu sabe? acho total. Por óbvio, tem, né? Se você falar Tem uma conteúdo, borracha muito grande, é. né? O cara vai falar, esse cara... Tá viajando, que mundo que ele veio, né? Mas, assim, a grosso modo, o avaliador tá ali te testando. Ele te põe em situações... Às vezes, você acertou e fala assim, mas você tem certeza disso daí? Pra te testar. Pra ver se você tem confiança na sua... né? E aí, depois que eu fui enxergar isso. Mas na hora eu achava que era conteúdo, né? Achava Tanto que você que era tentou conteúdo. encher de conteúdo pra chegar na hora da prova.